Eu acho bem legal que quando a gente fala de cinema de ação, a gente sempre está lidando com alguns referenciais muito claros na tela. Então, se muito tempo atrás a gente tinha os filmes do James Bond, e depois de um tempo a gente teve Identidade Bourne, com aquela ação mais câmera na mão, picotada, que aí o próprio James Bond começou a olhar para esse referencial. Agora, tudo, nos últimos 10 anos, tudo é John Wick. Todas as cenas de ação, quando são bem coreografadas, a gente pensa naquilo, nossa, estão olhando para a referência do John Wick. E quando elas não são bem coreografadas, a gente fala, poxa, olha aí como o John Wick mostrou que algumas cenas de ação são tão boas e agora parece que eles não conseguem fazer. Todas as vezes que uma cena de ação ela não vai para esse lado, isso parece ser atrelado com uma falta de capacidade do diretor de dirigir a ação. E muitas vezes, quando as cenas de ação elas são bem elaboradas, são bem coreografadas, a gente já pensa para um referencial do tipo, estão tentando seguir a lógica do John Wick. Independente disso, é fato que o cinema ele se compõe de fases, e o cinema de ação é simplesmente uma questão da gente estar muito claro na tela, a gente está enxergando qual é o referencial dessa fase atual. Agora, como eu falei, o referencial é John Wick. Então, quando o Dev Patel anunciou esse filme, muito do marketing dele, muito assim da impressão que a gente tinha, a ideia pré-concebida que a gente tinha, jogava para uma lógica de e vamos ver um John Wick indiano. E por mais que esse filme tenha referenciais ali bem claros, ele se aproxime ali do John Wick, traga referência de uma forma bem direta, ele também nega bastante essa referência. E vou dizer que independente disso tudo, ele sabe usar muito bem a ação dele para a história que está sendo contada. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever, deixar um like no vídeo e me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos falar hoje de Fúria Primitiva, Monkey Man, dirigido por Dev Patel. Assombrado por um trauma de seu passado, o protagonista sem nome vivido por Dev Patel ganha vida em lutas clandestinas até que vê uma chance de articular sua vingança ao se infiltrar em um local frequentado pela elite indiana. O que é muito legal em Fúria Primitiva é o fato desse filme ser intrinsecamente indiano. Então toda a lógica indiana, todos os assuntos, toda a questão imagética ali, toda a linguagem visual é, sim, claramente indiana. Quando você bate o olho no filme, você consegue entender que ele está falando desse país, que ele está falando dessa cultura. Essa questão da referência, ela vai muito além, às vezes, dos temas, né? Que são temas ali de falar sobre a sociedade, de falar da questão política, da diferença de classes, além de muitos aspectos culturais. Esse filme, muitas vezes, ele apela diretamente para uma questão visual da cultura indiana. Então, tem a questão de como os personagens se vestem, tem a questão da cultura ali, da mitologia, e é aí que o filme ele vai se destacando e vai trazendo, realmente se amarrando com uma questão da mitologia indiana, trazendo a figura do deus macaco Hanuman para trabalhar em torno do personagem do Dev Patel, que é um protagonista sem nome, que é comumente chamado de Kid. E eu acho interessante, como eu falei, essa questão imagética, porque isso está muito presente nos personagens gerais, e isso vai sendo trazido ali para cenas de ação, como por exemplo na sequência final, onde tem umas personagens ali com uns vestidos, que são os vestidos meio cravejados de joia, mas que acabam tendo uma função ali na luta, e a própria máscara do personagem principal, que faz essa referência, como eu falei, ao deus macaco, quando ele veste aquela máscara para lutar nas lutas clandestinas, mas que vai trabalhando isso, toda a identidade desse personagem no decorrer da história. Aliás, é muito legal justamente esse fato da máscara, porque ele vai para as lutas clandestinas como o homem macaco, e aí nessas lutas clandestinas a gente tem umas referências muito interessantes, como por exemplo aos personagens de Mowgli, né, Shere Khan, Baloo, e particularmente é um show à parte, é só uma referência, mas eu achei divertido de trazer aqui, porque eu achei interessante durante o filme. Mas falando realmente do Kid, do Dev Patel, eu acho interessante como esse personagem, ele trabalha essa mitologia indiana, trabalha essa questão cultural ao redor desse personagem, sem esquecer de trabalhar esse personagem como uma figura muito específica, bem ali para um lado de herói de ação, até, se a gente quiser colocar assim, de um anti-herói de ação. Já que o nosso referencial aqui é o John Wick, né, como eu falei, o John Wick ele é um personagem que ele não tem tanto essa construção, ele é mais um protagonista mais raso, que tem sua história de vingança, em um mundo que é interessante, que é um filme que convence, mas que vai aprofundando a mitologia conforme ele vai passando. Diferente aqui do Fúria Primitiva, que ele já vai trabalhando essa mitologia e esse personagem de uma forma muito mais importante do que necessariamente as sequências de ação, que é o que chama ali pro longa nos materiais promocionais, nos trailers, etc. Por exemplo, a gente vai ter muito uso de flashback, a gente vai ter muito uso ali para contextualizar os traumas, para contextualizar o que aquele personagem está passando, quais são as motivações dele, quais são as intenções dele. E isso vai sendo contextualizado em vários momentos do filme, cada vez mais frequente, onde a gente vai acompanhando uma evolução gradual do personagem.
Por que eu tô falando isso de uma forma assim, até antes das cenas de ação? Porque eu acho que esse desenvolvimento, ele é mais importante e ele vai guiar as cenas de ação do que o contrário, como eu diria que é o caso de John Wick, por exemplo. A gente tem primeiro um desenvolvimento, um pensamento no personagem, para depois a gente pensar a ação. Então, a ação, ela pode até ser vista como algo prejudicado por esse desenvolvimento do personagem, não apenas pelo filme ele ter um ritmo bem específico, ele não tem um ritmo tão frenético, ele pausa suas cenas de ação, ele compõe alguns set pieces muito específicos para depois trabalhar um pouco mais do personagem e depois novamente trazer um outro set piece de ação, né, uma outra sequência de ação, mas também porque as cenas de ação, elas não são tão boas necessariamente quanto a desse cinema de ação mais bem coreografado, só que ao meu ver isso não acaba não sendo um demérito por ter uma função narrativa no filme que se entrelaça justamente ao desenvolvimento do protagonista. Quando a gente está falando de cultura e religião indiana, a gente tem muito aquele referencial do personagem ali que vai se iluminar, né, de toda uma busca pela iluminação, que é algo que a gente tem uma jornada um pouco mais desconstruída aqui desse protagonista. A própria cena de ação, as próprias lutas do protagonista, elas vão mudando no decorrer da narrativa justamente por causa do próprio desenvolvimento desse personagem. Então, conforme esse personagem ele vai se entendendo, ele vai entendendo melhor o que ele precisa fazer e como ele deve fazer, as cenas de ação elas vão mudando drasticamente no decorrer do filme. Então, a gente vai partir de uma ação mais picotada, mais câmera na mão, mais tremida, que é um tipo de ação que hoje é considerado por muitos como uma cena de ação ruim, para depois, conforme o personagem ele vai se entendendo, a gente tem cenas de ação melhores coreografadas, com uma câmera ali que foca melhor, que vai dançando ao redor do protagonista nesses momentos, o que é até curioso porque a gente está falando de uma evolução de personagem, o que parece que a gente também está acompanhando uma evolução do diretor. A gente parte dessas cenas de ação que são um pouco confusas, que parece que tem cortes para disfarçar alguns problemas, algumas limitações, para cenas onde a câmera está mais estática e o foco na ação funciona muito melhor, com sequências mais longas e melhor coreografadas, que funcionam bem e que vão deixar a gente com aquele gostinho de isso é o cinema de ação que a gente está acompanhando hoje e que a gente está curtindo de ver. E eu sei que eu tô usando muito John Wick aqui como referência, mas porque é uma referência que o próprio filme ele traz pra dentro da obra, né? Eles citam literalmente nos diálogos John Wick, então é um filme que ele brinca com essa referência por vezes aceitando essa influência e outras vezes negando essa influência. Isso vai servindo pra gente situar até qual que é o tom do longa, né? Um longa que ele tá tentando negar esse cinema de ação, ou ele tá tentando abraçar esse cinema de ação, ou ele está nos dois momentos, dependendo da forma como ele está desenvolvendo os seus temas. E aí é no desenvolvimento de temas que eu acho que Fúria Primitiva ele acaba perdendo um pouco a mão, porque ele vai tentar estabelecer todo um comentário sociopolítico, religioso, da cultura, do país, que não funciona tão bem porque acaba ficando muito raso. A gente vai ter questões como conflito de classes, questões como líderes religiosos que são falsos, né, falsos profetas, que estão pregando o que estão pregando por estarem alinhados com um espectro político. São temas atuais e são temas relevantes que eu acho que são super válidos de trazer para um filme de ação que parece que ele é vendido só como um filme de ação, com sequências boas de ação, mas na verdade ele tenta pelo menos tecer um comentário mais profundo e alinhar isso com a jornada do protagonista, então não tá ali de graça. Mas ao mesmo tempo é aí que a gente vê a inexperiência do Dev Patel que ele está estreando na direção, porque ele não consegue dar conta de abarcar todos esses temas na jornada, e muitas vezes a forma como ele está abordando ou parece raso, ou parece corrido, como por exemplo na sequência final, quando a gente vai ter ali o último embate do filme, que ele até toca um pouco nesse aspecto de trazer um comentário, de trazer uma crítica, né? E a gente acaba ficando por isso mesmo, não tem o devido aprofundamento, mas no geral eu acho que é interessante porque ele tenta trazer isso e fazer com que o seu filme, apesar de ele assumir a influência do John Wick em alguns momentos, ele não tenta simplesmente ser mais um genérico que está se inspirando nesse tipo de ação, e sim tentando tecer um comentário próprio, tentando compor uma personalidade própria, de forma que esse filme ele vai se diferenciar muito de outras obras, seja pelo aspecto da fotografia, seja pelo aspecto visual, que é um pouco mais sujo, um pouco mais rústico, seja pelo próprio andamento das cenas de ação, que conversam ali com dois momentos diferentes do cinema de ação, ou seja, claro, pelo próprio protagonista, que ele se diferencia bastante de outros protagonistas de ação recentes. Para Fúria Primitiva, nota 7. No geral, eu acho esse filme interessante. Eu confesso que eu tive uma experiência legal com ele. Eu não sabia exatamente o que esperar, não fui atrás de saber muito sobre a história. Eu só sabia que era um filme de ação que ia se situar ali dentro da cultura indiana, dentro do país. E ele acaba funcionando muito bem,
justamente talvez por esse aspecto surpresa, tanto na parte da forma como ele trabalha a ação, quanto na parte dos comentários ali mais voltados para a questão sociopolítica, religiosa do país, que apesar de não me agradarem tanto, eu confesso que eu acho bem interessante. É claro que não é aquela ação, como eu falei, já muito bem trabalhada de dublê, de cenas completamente coreografadas e pensadas, até conversando com um cinema bem hollywoodiano, como é o caso de O Dublê, que é um filme que eu gostei bastante, e eu comentei mais sobre ele aqui nesse vídeo, que eu vou deixar linkado. E acaba que é um filme que, assim, já que a gente tá falando de cinema de ação, talvez ele sofra um pouquinho, porque ele vai competir com ninguém mais, ninguém menos do que Furiosa, do George Miller, filme que eu também gostei bastante e que eu vou deixar o vídeo que eu falei mais sobre ele linkado aqui. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.